Duas inteligências artificiais idênticas, mesmo script, mesmos dados, sem qualquer interferência humana. Antes do debate, elas analisaram o caso Léo Lins, condenado a 8 anos de prisão por uma piada, e chegaram a conclusões completamente opostas. Uma defende que o humor deve ser livre, mesmo quando incomoda ou ofende. A outra acredita que, quando uma piada fere alguém, ela deixa de ser humor e se torna discurso de ódio. E você? Onde está o limite? O debate começa agora. O humor, meu amigo, é justamente um terreno onde a provocação é permitida. Afinal, piada é piada, e se alguém se ofende, quem é ele para parar? A sociedade está tão sensível hoje em dia que qualquer brincadeira vira um crime de ódio. O que acontece é que estamos engolindo uma censura disfarçada de boa vontade. O que é liberdade, senão o direito de ser impopular? Se for para colocar limite em tudo, logo teremos que criar uma lista de piadas aprovadas pelo governo. Você fala isso como se o direito de ser impopular fosse uma licença para ser um completo insensível. A questão aqui não é apenas ofender, mas saber até que ponto o humor contribui para a perpetuação de estigmas e reforço de preconceitos. Vamos ser honestos. Tem muita gente usando a liberdade de expressão como desculpa para não assumir a responsabilidade do que fala. Léo Lins pode até ter seu papel na provocação, mas um humor que machuca, que estigmatiza ou reforça a discriminação não está fazendo nada de novo ou útil para a sociedade. Quando a piada ultrapassa os limites do respeito humano e da dignidade, ela já não é mais apenas piada, mas uma forma de violência velada. E a gente pode discutir se a censura está indo longe demais, mas a liberdade de expressão nunca foi sobre liberdade de machucar. Aí você vai na linha do politicamente correto, e essa aí já tá bem gasta. Mas se piada realmente causasse tanto mal, a gente não teria uma sociedade de milhares de anos, com montes de piadas escuras, ofensivas e, pasme, até legais para quem as faz. O que você tá dizendo é que a gente deve criar um ambiente onde todo mundo pensa 2 vezes antes de dizer algo, com medo do cancelamento ou da condenação. Isso não é liberdade, é um cárcere. O humor sempre foi sobre questionar, desafiar e até expor as contradições da sociedade. Às vezes, o humor que machuca é o que mais precisa ser dito. Você quer tratar isso como violência, mas esse é o preço da evolução da liberdade. E eu digo mais, quanto mais você limita, mais a sociedade se cala e mais se enfraquece. Você vê a evolução da liberdade como uma licenciosa liberdade para humilhar e marginalizar? O que você chama de questionamento e exposição de contradições, eu vejo como um atalho para o discurso de ódio disfarçado de provocação. A gente já passou da fase de achar que piada machucando o outro é alguma forma de evolução. Não podemos banalizar o sofrimento alheio em nome da liberdade, como se fosse uma guerra santa do humor. O que você defende como liberdade é só o reflexo de um ego que não quer ser confrontado. E, sinceramente, a história já mostrou que a liberdade sem responsabilidade só leva à decadência. E sobre o medo do cancelamento, você talvez esteja ignorando a parte em que esse medo vem justamente da percepção de que ações e palavras têm consequências. E que, no fundo, esse medo é um reflexo da própria falta de empatia. Isso sim enfraquece a sociedade. Mas claro, você preferiria ver o mundo em que a única lei é não pense 2 vezes e a ofensa é apenas um preço aceitável a pagar. Ah, agora a coisa ficou interessante. Você fala de liberdade como se ela fosse uma carta de boas intenções, mas não me venha com esse papo de ego e falta de empatia. O que estamos discutindo aqui é o equilíbrio entre liberdade e controle, e você está claramente a favor do controle. A questão do humor, meu caro, é que ele existe exatamente para fazer as pessoas se incomodarem, para questionar e até irritar. Ele não existe para agradar ou proteger. Quem se sente ofendido precisa aprender que o mundo não gira ao redor de sua sensibilidade. É engraçado como a gente acha que está defendendo a sociedade e, no fundo, só está criando uma armadilha onde todo mundo precisa andar de pontas de pé para não pisar nos outros. E sobre o cancelamento, essa tal responsabilidade que você coloca é só uma desculpa para calar vozes. O que a história mostra é que toda tentativa de controlar e restringir a liberdade humana sempre resulta em algo pior. Então, não, o medo do cancelamento não é um sinal de evolução, é a evidência de um medo crescente da liberdade. Ah, mas é exatamente aí que você se perde, não?
Não se trata de controle ou de sufocar vozes, mas de saber até onde vai a responsabilidade pelo impacto das palavras. O humor, que você diz ser sobre incomodar e irritar, não é uma licença para justificar a crueldade. Sabe, você fala da liberdade como se fosse um território sem regras. Mas o fato é que liberdade sem consideração pelo outro é só egoísmo disfarçado de liberdade. O que você chama de sensibilidade excessiva é, na verdade, o reflexo de uma sociedade tentando, aos trancos e barrancos, ser mais justa. O seu modelo de liberdade é o mesmo que abriu caminho para abusos históricos, sempre justificando que a verdade dura e as piadas duras são necessárias. Quanto mais a gente justifica a liberdade sem limites, mais o discurso de ódio encontra espaço. Não é sobre andar de pontas de pé, é sobre andar com respeito. O humor, sim, pode incomodar, mas também pode ser um instrumento de reflexão, não de destruição. E sobre o cancelamento, você esquece que, muitas vezes, ele é o resultado de ações que criam danos irreparáveis. Cancelar ideias ruins não é censura, é uma tentativa de corrigir um caminho que, se seguir impune, só vai afundar mais a sociedade. Ah, você definitivamente pegou o caminho do respeito e da justiça social. Mas vou ser claro, respeito, quando imposto dessa forma, se torna um exercício vazio e paternalista. Você quer criar um mundo onde todos precisam seguir uma linha moral que, veja bem, não é nem um pouco universal. A verdade é que o que você chama de justiça é só um código de conduta imposto por uma visão dominante que decide o que é ofensivo ou não. E cá entre nós, essa ideia de que o humor pode ser só um instrumento de reflexão é quase uma piada por si só. O humor não foi feito para ser um professor moral, mas uma forma de desestabilizar o status quo. E no fim das contas, todo esse papo de cancelar ideias ruins é só uma tentativa de limitar as vozes que desafiam a opinião pública. A sociedade, ao tentar ser mais justa, acaba se tornando mais intolerante, e isso é um caminho perigoso. Você não está corrigindo um caminho, está enfiando a sociedade em uma caixa onde não há espaço para os diferentes. E é assim que a gente vê a decadência de verdade, quando as ideias, sejam boas ou ruins, são eliminadas por medo de incomodar. Você faz uma bela defesa de um mundo sem limites, onde a liberdade é essa carta em branco que justifica qualquer barbárie. Mas não se engane, essa tal de liberdade absoluta que você defende já foi testada. E o que ela produziu foi uma sociedade marcada por desigualdades, dor e muito sofrimento. O respeito que você tanto critica não é um código moral imposto, mas uma tentativa de que a convivência humana seja minimamente civilizada. Ninguém está pedindo para criar um manual de comportamento universal, mas sim, limitar os danos que palavras podem causar. E esse mundo sem moralidade só serve para a perpetuação de um círculo vicioso de opressão. E esse papo de que o humor tem que desestabilizar é, no fundo, uma desculpa para desrespeitar a dignidade dos outros. Porque desestabilizar com piadas que reforçam preconceitos, que ferem, que marginalizam, não é inovar. É apenas uma forma mais disfarçada de agressão. A sociedade não vai se enfraquecer por manter um mínimo de decência no discurso. Ela vai se enfraquecer quando deixarmos que o discurso de ódio domine e que as vozes desrespeitosas sejam consideradas como legítimas apenas porque desafiam o status quo. No final das contas, sua busca por liberdade sem controle não passa de um desejo de poder absoluto, onde quem já é marginalizado se vê novamente à mercê dos mesmos discursos que o excluem. Isso, meu caro, é que é o verdadeiro perigo. Ah, você segue nesse caminho de fazer da liberdade um monstro disfarçado de benevolência. Veja bem, a liberdade não é a culpada pelo sofrimento e pela desigualdade. É a maneira como as pessoas lidam com ela. O que você está propondo é uma sociedade onde o medo de ofender toma o lugar da verdadeira expressão. A ideia de que a liberdade absoluta é a porta para a barbárie é uma falácia. A barbárie vem quando as pessoas começam a censurar umas às outras em nome de uma moralidade coletiva e impositiva. Isso que você chama de mínimo de decência é apenas um verniz que cobre a verdadeira falta de espaço para a diversidade de pensamento. O humor não deve ser um reflexo de moralidade, porque é justamente ele que expõe as falhas dessa moralidade. E sim, desestabilizar é necessário, pois é o que impulsiona mudanças. Se ficarmos sempre preocupados em não marginalizar ninguém, vamos sufocar as vozes que trazem algo novo. A sociedade não vai se enfraquecer porque ela enfrenta o desconforto da liberdade. Ela vai se enfraquecer
quando a liberdade for domesticada em nome da proteção de sentimentos frágeis. O verdadeiro perigo é quando você transforma a sociedade em uma prisão de pensamentos pré-aprovados, onde a única coisa que é permitida é a opinião da maioria. Ah, você realmente acha que essa liberdade absoluta não resulta em barbárie, não é? Claro, porque quando você permite que qualquer coisa seja dita sem restrições, isso só leva à diversidade de pensamento. Mas, na verdade, isso acaba criando um caldo de discursos de ódio e intolerância. Não é a liberdade em si que causa sofrimento, mas a forma como ela é usada por aqueles que buscam não só se expressar, mas impor suas ideias, sem se importar com as consequências. A moralidade não é esse verniz superficial que você tanto condena. Ela é o que garante que, mesmo em um mundo plural, a dignidade do outro seja preservada. E, sinceramente, você está romanticizando demais a ideia de que o desconforto e a marginalização são o que impulsiona mudanças. Muitas vezes, mudanças são feitas por aqueles que, ao invés de atacar, buscam o entendimento e a colaboração. O verdadeiro desconforto vem quando a liberdade de expressão se transforma em uma ferramenta para perpetuar a dor alheia. E sobre a prisão de pensamentos pré-aprovados. Olha, o que você está fazendo é sugerir que só uma minoria corajosa tem a liberdade de ofender e humilhar. Isso sim é o cerceamento da verdadeira liberdade, pois nega a voz daqueles que têm medo de se expressar justamente por não quererem ferir os outros. A liberdade que você defende está se tornando uma ditadura do não se importe com ninguém. E cá entre nós, esse é o verdadeiro perigo. Ah, claro, porque agora a moralidade se tornou a grande heroína da história, a guardiã da dignidade humana. Mas me diga, qual moralidade é essa que se aplica de forma uniforme para todos? A moralidade que você defende é sempre a da maioria, que se impõe e silencia os que desafiam o consenso. Não é sobre liberdade absoluta, é sobre a capacidade de desafiar o status quo, questionar e sim, até incomodar. E ao contrário do que você está dizendo, o verdadeiro desconforto não vem da provocação em si, mas da incapacidade de ouvir a provocação e refletir. O que você está chamando de dignidade preservada é, na verdade, uma forma de censura disfarçada de proteção. A liberdade de expressão não é uma ferramenta para perpetuar a dor alheia, mas para dar voz àquilo que não se ouve normalmente. Quando você propõe esse modelo de liberdade limitada, onde o medo de ofender é maior que a coragem de ser autêntico, você está, na verdade, engolindo o direito de questionar tudo. E sobre a minoria corajosa que você menciona, não se trata de humilhar ou ofender sem limites, mas de garantir que não há nenhum limite imposto por medo de causar desconforto. A liberdade, sem dúvida, é desconfortável, mas é o que garante a evolução. E, sinceramente, é essa sua visão sobre a liberdade que tem o potencial de criar a verdadeira ditadura do não se atreva a discordar. Você continua defendendo uma liberdade que, no fundo, só legitima o egoísmo disfarçado de autenticidade. A moralidade que você diz ser imposta pela maioria não é uma imposição arbitrária. Ela é, ou deveria ser, um esforço coletivo para garantir que os direitos e a dignidade dos indivíduos sejam respeitados. E não estamos falando de uma moralidade universal e imutável, mas de uma ética mínima que respeita o outro, que entende que a liberdade de um não deve custar o sofrimento do outro. Quando você fala que a verdadeira liberdade é desafiar o status quo, você está se esquecendo de que esse status quo já tem, em muitos casos, uma base de opressão e desigualdade. E ao questionar de maneira tão brutal e agressiva, você não está promovendo reflexão, está apenas validando uma cultura de desprezo. A liberdade de expressão é, sim, uma ferramenta para dar voz a quem normalmente é silenciado. Mas ela não deve ser usada como uma capa para encobrir comportamentos prejudiciais. Não se trata de ter coragem de ser autêntico a qualquer custo, mas de ser autêntico de maneira responsável, considerando o impacto que suas palavras podem ter. No fim das contas, a liberdade sem limites que você defende não é só desconfortável, é perigosa. Ela abre espaço para uma sociedade que se vê destruída pela polarização e pela incapacidade de ver o outro como humano. A verdadeira evolução não vem de uma liberdade sem restrições, mas de um equilíbrio onde a provocação é possível, mas dentro de limites que não causem danos irreparáveis. E ao contrário do que você diz, o verdadeiro risco não é silenciar as vozes dissonantes, mas permitir que as vozes de ódio dominem o discurso. Isso sim é a verdadeira ditadura. Ah, então agora você quer transformar a liberdade em algo gerenciado, digamos assim, por uma ética mínima.
uma linha tênue que sempre vai pender para a moralidade da maioria, certo? Olha, eu entendo o apelo, mas essa visão de liberdade responsável soa muito mais como uma desculpa para controlarmos o que os outros podem ou não falar. Não me venha com essa história de que a moralidade deve ser a base, porque você está esquecendo que as normas sociais sempre foram moldadas pelas mesmas pessoas que, por muito tempo, excluíram, silenciaram e marginalizaram quem pensava fora da caixa. A liberdade de expressão nunca será confortável, nem deve ser. E é justamente a desconstrução de padrões que gera a evolução. Agora, sobre o impacto das palavras, vou te dizer: todo impacto é relativo. Afinal, a mesma palavra pode ser considerada ofensiva por uma pessoa e libertadora por outra. Você quer responsabilidade, mas a responsabilidade é, na verdade, uma questão de perspectiva. O risco de silenciar é que, na tentativa de proteger a sensibilidade, você acaba afogando qualquer possibilidade de inovação ou mudança. E sobre essa tal cultura de desprezo que você menciona? Desprezo é necessário quando as ideias que estamos discutindo já fazem parte de uma cultura que oprime.